Temos ao longo dos meses de janeiro e fevereiro falado sobre espera ou esperas. O que você faz quando não pode fazer nada? Esperar não é nada agradável. E isso, para os impacientes, torna-se, na verdade, algo que lhes faz muito mal. Qualquer espera lhes faz muito mal. Há esperas curtas. Há espera que não são assim tão curtas. E há aquelas esperas que duram uma eternidade. Aos impacientes e ansiosos, todas elas tornam-se insuportáveis, pequenas, médias ou longas, não importa. Aos ansiosos e impacientes, elas se tornam insuportáveis, podendo inclusive gerar doenças, tanto físicas quanto psicológicas. Esperar um filho nascer, 9 meses. Esperar esse mesmo filho se formar, em média 20, 21 anos. Esperar um ônibus ou um metrô, dependendo do dia e da linha, entre 10 e 15 minutos. Esperar a expedição do documento de identidade, 10 dias, quem sabe. Esperar um produto que você comprou pela internet, que você gosta muito e quer muito, e espera muito, de 3 a 5 dias. Qual é o seu limite de tempo para as esperas da vida? Quanto tempo você consegue esperar? 1 minuto? Depois de 1 minuto você já está irritado com a espera? 1 hora? Depois de 1 hora você está completamente amargo? Ou 1 dia? Depois de 1 dia você já pensa em desistir? 1 semana, quem sabe? Depois de 1 semana você tem a convicção de que não adianta mais esperar. 1 mês, quem sabe? 1 mês é o suficiente para você jogar a toalha? 1 ano? E depois deste tempo você já perdeu todas as esperanças? Ou o seu limite é 1 década? Qual é o seu limite de espera? Na verdade, queridos irmãos e irmãs, nada disso importa. Não podemos fazer estas comparações de tempo para aqueles que esperam. Nada disso tem sentido, 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 século, não importa. Pois o que importa, na verdade, não é o tempo da espera, mas o que ela nos causa. A espera não pode ser medida em tempo, mas pela intensidade do sofrimento que impõe àquele que espera. Assim, a espera pelo resultado de um exame que demora 3 dias pode ser mais angustiante que a espera pela formação do filho, que demora 21 anos. A espera de 3 dias pode causar muito mais ansiedade que a espera de 21 anos. Portanto, não é o tempo o que mais importa, o tempo da espera, e sim o que ela causa em nós. A espera de 1 hora pode causar muito mais estragos que a espera de 1 década. Hoje, aprenderemos com Abraão a esperar a solução que aparentemente não existe. No texto lido, Abraão é colocado à prova por Deus para que lhe ofereça o filho, Isaque, como um sacrifício. É um pedido, aos nossos olhos, absurdo, estranhíssimo. O lugar do sacrifício seria a terra de Moriá, e o local exato do sacrifício, um monte, seria revelado posteriormente por Deus a Abraão. O caminho até a terra de Moriá foi de 3 dias, diz-nos o texto. Comparando-se com outros tipos de espera, 3 dias não são assim tanto tempo. Porém, com toda certeza, estes foram os 3 dias mais angustiantes na vida de Abraão.
3 dias. Este foi o tempo da espera opressora de Abraão. Este filho de Deus, Abraão, teve que esperar por terríveis 3 dias o desfecho da situação. No entanto, queridos irmãos e irmãs, Abraão possuía algumas características, algumas atitudes que o ajudaram a passar por aquela terrível provação. E essas características, que são atitudes de Abraão, podem também nos auxiliar hoje, como fizemos no domingo passado, observando as atitudes de Maria. Vamos observar também as atitudes de Abraão. Estas personagens bíblicas nos ensinam a atravessar vales, a atravessar esperas angustiantes. E o título desta nossa meditação, os requerimentos da espera, porque a espera requer de nós algumas coisas. Em primeiro lugar, a espera requer de nós sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes escutamos as pessoas, mas não lhes damos crédito. Não as ouvimos, na verdade. Fazemos isso porque acabamos perdendo a sensibilidade de ouvir com atenção o que o outro nos diz. E assim as suas palavras, as palavras que são dirigidas a nós, muitas vezes tornam-se apenas sons, junto a tantos outros sons que escutamos diariamente. Isso é muito comum, por exemplo, acontecer entre casais, onde um começa a falar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas frustrações, e o outro simplesmente perde a sensibilidade de ouvir o lamento e entender o lamento, que pode ser ele mesmo o que está a ouvir o causador. Ficamos insensíveis à voz do outro. Este fenômeno pode ser também experimentado em nosso relacionamento com Deus. Às vezes, de tanto ouvir a palavra de Deus, às vezes de tanto ouvir sermão todo domingo, de tanto ler a palavra de Deus, acabamos tornando-nos insensíveis à sua voz. Afinal, lemos tanto a palavra dele, mas ficamos insensíveis à sua voz. Não foi isso que aconteceu com Abraão, que ao escutar a voz de Deus chamando-o, o ouviu com toda atenção. Assim nos diz o versículo 1: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Abraão poderia fingir-se de surdo, como muitas vezes fazemos com as pessoas que dizem coisas que não queremos ouvir. Fingimos que não ouvimos. Abraão poderia fingir-se de surdo com Deus. Abraão poderia simplesmente não responder. Contudo, a intimidade que Abraão mantinha com Deus o fez extremamente sensível à sua voz. Esta, pois, é uma característica em Abraão que serve-nos de exemplo para quando estivermos passando por provas de esperas angustiantes em nossa vida, passemos com mais facilidade. É da boca de Jesus que nos vem também uma rica orientação. Em Apocalipse 3,13, assim ele nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Mas às vezes nos tornamos insensíveis à voz de Deus e não o ouvimos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Não basta ter ouvidos, é preciso ouvir a voz de Deus. Você quer que a espera pela resolução de seu problema não lhe cause tanta dor e sofrimento? Seja sensível à voz de Deus. Ouça, tente entender o que Deus está a te dizer, mesmo em meio a esse problema, mesmo em meio à dificuldade. Às vezes, o próprio problema que está enfrentando seja a forma que Deus está te falando algo, mas você não percebeu, porque não está sensível à voz dele. Há ainda outra característica na personalidade de Abraão, que também pode nos ajudar, se a cultivarmos em nossa vida, a passarmos por esperas angustiantes. A espera requer de nós, além de sensibilidade para ouvir a voz do Senhor,
a espera requer de nós prontidão, prontidão para servir a Deus. Diz-nos o verso 3, que Abraão, ouvida a voz de Deus, pedindo que lhe sacrificasse o filho Isaque, levantou-se de madrugada para a sua sinistra empreita. Porque aos nossos olhos, assim era aquela empreita, sinistra, difícil de ser compreendida e aceita. Confesso que se não conhecesse a história e as características da personalidade de Abraão, ficaria chocado com esse homem. O que para nós soa como o limite entre o absurdo e a loucura, para Abraão é simplesmente a prontidão em cumprir o que lhe ordenara a voz de Deus. Uma coisa é consequência da outra. Se por um lado Abraão é sensível à voz de Deus, não seria normal que fosse negligente a ela. Seria contraditório. Se ele é sensível à voz, ele não seria jamais negligente a ela. A vida de Abraão causa-nos espanto ao observarmos o quanto estava envolvido, absorto na presença de Deus. Em nenhum momento o vemos reclamando, em nenhum momento o texto sagrado informa-nos que Abraão tentou correr da responsabilidade, como fez Jonas, o profeta fujão. Em nenhum momento a narrativa insinua que Abraão tenha titubeado, em nenhum momento a narrativa insinua que Abraão tenha hesitado diante da indigna obra que Deus lhe dera. Ao contrário, Abraão demonstra prontidão no serviço, prontidão em servir a Deus. Não vacila, não fica perplexo, não questiona a Deus a respeito do absurdo que lhe pede, simplesmente obedece. Fanatismo? Não. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Esta característica de Abraão nos leva diretamente à próxima característica, que é outro requerimento. A espera requer de nós atitude obediente a Deus. A prontidão para cumprir a vontade de Deus é irmã gêmea da obediência. Prontidão e obediência são irmãs gêmeas. E ambas se veem na vida desta nossa personagem. A vida de Abraão é marcada pela obediência. Obediência para cumprir a vontade de Deus. Tudo começa quando Abraão ouve Deus ordenando-o a sair de sua terra, lá em Ur dos Caldeus. Tudo começa ali. Ali começa a obediência de Abraão. Deus o ordena para que deixe a sua terra, parentes e amigos, e que vá para uma terra distante, que lhe seria posteriormente revelada. Abraão obedece a Deus, sem questionamentos, sem senões, sem dúvidas, sem receios, sem temores, sem hesitações, simplesmente obedece, apenas obedece. Outro momento de marcante obediência de Abraão a Deus apresenta-se agora, no texto que acabamos de ler, quando Deus lhe pede Isaque por sacrifício. Assim nos é apresentada a cena nos versos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Esta cena é chocante. Esta cena é um assinte à nossa humanidade. A viagem de Abraão até a terra de Moriá para o sacrifício de seu filho foi de 3 dias. Com certeza, uma espera angustiante. A despeito de todo o sofrimento da espera pela solução, Abraão segue atestando sua obediência a Deus. Sua obediência o leva a preparar com antecedência tudo o que iria precisar. Rachou a lenha, preparou o animal que os levaria,
arregimentou seus servos. De forma resignada, assim age a nossa personagem. Sua obediência o leva a caminhar 3 dias, 3 angustiantes dias. Imagino que tenha sido a viagem mais silenciosa de que se tem notícia. Talvez tenham sido 3 dias de silêncio entre pai e filho. Abraão manifesta a extrema obediência em função de sua vida com Deus. Nesse sentido, e sem medo de errar, poderíamos colocar na boca de Abraão a letra do hino 142 do nosso inário, que em sua letra assim nos diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Sim, queridos irmãos e irmãs, Abraão sabia em quem cria, e assim esta cena terrível começa a se descortinar. Começamos a entender esta cena de uma outra perspectiva. Eis a razão da grande obediência de Abraão, porque sabia em quem cria. Abraão tinha intimidade com Deus e a sua esperança de que Deus haveria de solucionar aquele profundo problema. O sofrimento de sua espera foi diminuído por conta de sua total obediência a Deus. Mas Abraão ainda nutria uma outra atitude que deve ser vista em todos nós, e que é um requerimento da espera, qualquer que seja a espera, de um dia, de uma hora, de uma semana, de um mês, não importa. Qualquer que seja a espera, ela irá requerer de você fé. Porque a espera requer de nós fé. Fé em Deus. Não sem razão, Abraão é chamado de o pai da fé. Atitudes que num primeiro momento aparentam-nos loucura, fanatismo ou irresponsabilidade, na verdade demonstram por parte de Abraão uma rica e preciosa fé em Deus. Ele sabia em quem cria. Falar de fé em momentos de grande angústia e sofrimento, especialmente quando esperamos a solução de problemas, é sempre um desafio a cada um de nós. Às vezes pode ser até meio desumano, no leito de doença, pedir para que o doente tenha fé. Porque nesses momentos estamos fragilizados e parece que é pedir demais. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e de mulheres que demonstraram grande fé diante das dificuldades. Foi assim com Noé, diante do anúncio do dilúvio. Nunca havia chovido sequer uma gota na face da terra. Ele tinha que ter muita fé para construir uma barca. Foi assim com Moisés, na jornada pelo deserto, teve que experimentar a cada dia a fé em Deus, de que Deus agiria. Foi assim com Josué para chegar na terra prometida, dentre tantas outras personagens. Mas nada, ninguém se compara à experiência de Abraão, que pela fé levanta o cutelo para imolar o próprio filho. Nada se compara à fé deste homem de Deus, que perguntado pelo filho, ao ver a lenha e o fogo já aceso, pergunta ao pai onde estaria o cordeiro para o holocausto, e ouve do pai a esplendorosa resposta cheia de fé: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isto é fé. Para superar as angustiantes esperas a que somos provados a cada dia, requer-se também de nós, irmãos, uma fé que seja balizada pela certeza
de que é Deus mesmo quem soluciona a seu tempo e não a nosso tempo os nossos problemas. Assim, a sua espera, que pode ser de 1 hora, deve ser balizada pela fé. A sua espera, que pode ser de 1 semana, deve ser fundamentada pela fé. Não importa o tempo da sua espera, não importa o tempo da nossa espera, 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 década, ela deve ser concretada, fundamentada com a fé em Deus. Note, Abraão não sabia o que iria acontecer exatamente. Abraão não era vidente, nem tinha o poder da vidência, porque tal não existe entre os humanos. Abraão não sabia de antemão da existência de um cordeiro embaraçado no meio do mato, mas a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, lhe fazia pensar e crer lá no fundo, talvez na última gota de esperança, que Deus, de alguma forma, de alguma maneira, traria a solução para aquela situação dificílima. Isso é fé. E é isso que o Senhor espera de todos nós. Fé. Fé que Ele pode resolver as nossas esperas. E não há como nos esquecermos, queridos irmãos e irmãs, não há como negligenciarmos o conceito de fé expresso na carta aos Hebreus, em seu capítulo 11, versículo 1, que assim nos explica o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta, irmãos, deve ser a nossa atitude em meio às esperas. Fé. Assim é a fé, inexplicável aos olhos e entendimento humanos. Inexplicável. Como ter certeza de coisas que se esperam? Como ter a convicção de fatos que não são vistos? Assim é a fé. Para ilustrar esse conceito, eu gostaria de mostrar aos irmãos um trecho de um filme. São apenas 2 minutos, uma cena de um filme. O filme, talvez você já tenha assistido, Indiana Jones e a Última Cruzada. Como eu disse, a cena tem 2 minutos. No filme, Indiana Jones está em busca do Santo Graal, que na lenda do filme é o cálice da última ceia celebrada por Jesus. E para chegar ao cálice, para chegar ao Graal, Indiana Jones passa por alguns enigmas. Ele tem que decifrar alguns enigmas para então passar de fases até chegar ao Graal. E o último desses enigmas é a fé, é sobre a fé. A cena hollywoodiana consegue exprimir, ainda que não quisesse, não era esta a intenção, mas a cena hollywoodiana consegue exprimir perfeitamente o conceito de fé descrito em Hebreus, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vejamos a cena.
Sim, queridos irmãos e irmãs, por mais absurdo que possa parecer, fé é um passo desta maneira. É um passo no escuro em que se tem a certeza, mesmo sem se ver, de que algo acontecerá e nos livrará da queda. E o autor de Hebreus ainda nos adverte: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, a sensibilidade de Abraão para ouvir a voz divina, sua obediência aliada à sua fé em Deus, fizeram com que a angustiante espera acabasse ao ver o cordeiro enroscado nos arbustos. Ao esperar, e talvez você esteja esperando algo, ao esperar não importa o tempo, porque de fato o tempo não importa, 3 dias ou 3 anos. Ao esperar, seja sensível à voz de Deus, que pode manifestar-se a você de várias formas. Seja sensível ao que Deus quer falar ao seu coração. Mas, além de ser sensível à voz de Deus, seja pronto em servi-lo. E seja obediente a Ele. E, acima de tudo, tenha fé de que Ele, a seu tempo, não ao seu tempo, mas de que Deus, ao seu tempo, proverá a solução. Assim seja a nossa espera, assim seja a nossa e a sua espera. Que Deus assim, pois, nos abençoe e nos inspire. A Ele, pois, toda a glória. Amém.